Os caras falam, porque o Nicolas pegou carona no jartinho do Vorcaro. Nunca encontrei com o Vorcaro. O Vorcaro. Porque eu vou falando, ele já pega... Opa. Cara, nunca encontrei com o Vorcaro, graças a Deus. Eu fui pra Copa do Mundo com o seu dinheiro? Não fui. Eu fui com o meu próprio dinheiro. Você não pode gastar com isso, não. É o meu salário. Eu nunca gastei dinheiro público, né? Pra poder fazer viagens a lazer. Jamais. Você acha que eu vou dar esse mole, pô? Eu sei que todo mundo em cima de mim. Ou sabe qual é o problema? É que, tipo assim, tem pessoas em volta do Flávio que mais atrapalham e que ajudam, né? Então você dialoga, se tiver que dialogar com o prefeito de esquerda, você dialoga. Mas é claro, gente, a gente tem que dialogar em favor das pessoas. Agora, fazer alianças que firam os nossos princípios, os nossos valores, isso aí já é outra coisa. Mas na Câmara mesmo, você precisa dialogar com gente que você não discorda. O presidente da Câmara, eu não concordo com ele em muita coisa, o presidente do Congresso também não. Mas eu tive que conversar com o presidente do Congresso, com o Alcolumbre, para ele poder, por exemplo, pautar o veto da dosimetria. As pessoas estavam presas, enfim, com penas proporcionais, e aquelas pessoas ali precisavam de ser aprovado isso. Aí eu ia falar, não, eu não concordo com ele, não vou lá conversar com ele, né? Eu não sou dessa linha. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho na maioria das vezes. Por exemplo, o que agora eu vou dar uma de entrevistador aqui. O que vocês acham de pior aqui no Brasil? Não, contrário. O que vocês acham que está melhorando aqui no nosso país? Sério, tenta lembrar em alguma coisa. Então, assim, na segurança, a gente tá com 50 milhões de pessoas abaixo do crime organizado, sobre as leis do crime organizado. Na saúde, a gente tá atrás do saneamento básico, agora a Índia passou a gente. Você lembra de Índia, você lembra, né, daquelas cenas fatídicas das pessoas ali no Rio todo sujo, a gente tá atrás dele. A gente ficou em 14º de países de maior desenvolvimento aqui na América Latina. A gente, em âmbito de educação, só a USP tá entre as melhores 200 universidades do país. Pela 14ª vez, o Brasil foi o país que tem um sentimento de menos retorno dos impostos que ele paga. Ou seja, era pra gente estar discutindo alguma coisa nesse sentido, né? Talvez reduzir a carga tributária sobre o empresário, desburocratizar isso, a gente conseguir dar mais segurança pra não ser roubado num ponto de ônibus, pra gente conseguir parar de ter gente morrendo numa fila de hospital, mas não, sabe o que a gente tava discutindo ontem no Congresso? Parou o Congresso, confusão pra lá, confusão pra cá, todo mundo lá discutindo. Lei da misoginia. Aí você pode falar, Nico, nem precisa ter proteção pras mulheres. Concordo. Sabe o que dá proteção pras mulheres? Botar vagabundo na cadeia, aumentar a pena pra criminoso, dar proteção pra mulher, para ela conseguir realmente se defender e ter realmente ali a condição de se caso aconteça alguma coisa, ela vai ter uma polícia que pode prender, que pode matar se tiver atentado contra a vida dela, mas não. Hoje não é assim, hoje tá discutindo, que palavras machucam, porque, cara, que existe homem escroto, babaca, machista, que bate em mulher, que abusa, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Mas, pô, você quer proteger a mulher? Você quer que esse cara vá pra cadeia, não é? Se ele abusa de uma mulher, que ele fique lá na prisão. Aí o PT e o pessoal pesquise, pode duvidar do Nicolas. O PT e o pessoal foi lá e votou contra isso. Um menor de idade que abusa de uma mulher, o que tem que fazer com ele? Botar na cadeia. O que a esquerda tá fazendo desde 1986? Lutando contra a redução da maioridade penal. Então, assim, esse tipo de discussão, que eu acho que o brasileiro não aguenta mais. Esses dias eu tava lá no Congresso, pô, saí de casa, cheio de coisa pra fazer, entendeu? Em Minas Gerais, mas fui lá pro Congresso, né? Fui lá pro Congresso. Aí a gente chegou lá na CCJ, fui ver a pauta assim, a gente ia votar, sabe o quê? Dia do Samurai. Eu falei, ô presidente, nem o samurai que é o dia dele, o samurai que é saúde, o samurai quer se proteger, o samurai não tá preocupado com isso, cara. Nicolas, falando em confusão, você falou que tava confusão no Congresso lá ontem. Sim. Tá uma confusão aí, interna no PL, de Michele com Flávio. Sim. Tá. Como é que vai terminar essa confusão? Porque ela deixou a liderança do PL mulher, o clima não tá bom, a gente vê um cenário aí de disputa equilibrada entre o Flávio e o Lula, mas ao mesmo tempo a gente vê que dentro do próprio grupo o pessoal tá começando a espanar. Qual a tua visão do que tá acontecendo nesse sentido? Olha, a minha e única declaração que eu dei a respeito disso foi o seguinte: qualquer opinião que eu dê a respeito só vai, acredito que, aumentar o conflito, dar mais manchetes, mais narrativas. Afinal de contas, eu também sei o peso, né, da minha voz, daquilo que eu represento. Então, o meu papel é sempre tentar ser um conciliador, focar naquilo que realmente importa. Então, a gente tem, poxa, uma eleição aí importantíssima pro país. Se a gente ter o Lula de novo, a gente vai ter as estatais com rombo de novo, a gente vai ter ele indicando mais 4 ministros pro STF, não sei se você sabe, mas 2 que ele indicou era o ex-advogado dele, o outro é o amigo dele, então com certeza não vão ser indicações boas também pro nosso país. A gente vai ter o maior juros real, a gente vai ter o maior endividamento das famílias, então com relação a isso, contem comigo. E eu acho que ambos, né, precisam resolver a situação. Eu também não vou dizer que tinha que fazer isso ou fazer aquilo, porque como eu não sei o cenário completo, eu não sei daquilo que a Michele sabe, eu não sei daquilo que o Flávio sabe, fica muito difícil, né, a gente opinar, a gente dar uma intervenção sem saber o todo. O que eu espero é que todo mundo saiba que existem coisas, né, maiores em jogo. E o meu papel, além, obviamente, né, de se quiser conversar, se quiser conciliar, obviamente eu estou à disposição com relação a isso. E também em oração, né? Eu acho que em toda casa dividida não prospera, né? Então, eu não tenho dúvidas que não é a primeira briga, nem a última que vai ter dentro do partido. Eu acho que isso já aconteceu milhares de vezes, seja com direita ou com esquerda. Mas eu espero que as coisas, enfim, terminem bem
porque tem muita gente que tá sofrendo com o atual governo. E mais 4 anos, eu não sei realmente se o Brasil tem pena pra poder aguentar. Eu queria te perguntar, se não deixa aflito, a direita ela tem uma chance real de volta ao poder. Se não te deixa aflito, o problema hoje tá do lado da própria direita, que poderia estar unida em torno de um projeto, e hoje a gente vê essa questão de discussão, de briga, porque... Essa discussão, digamos assim, agora atingiu um nível máximo, né? É o próprio Zema elevando o tom em relação ao Flávio. Exatamente, são coisas que a gente vê que são desnecessárias, que, por exemplo, você nunca vai me ver, né? Aí, enfim, não tem nenhum tipo de ataque. Eu nunca fiz nenhum tipo de ataque ao Jair Bolsonaro, à Michelle, ao Flávio, a quem realmente, né, enfim, está aí disputando algo relevante e que possa realmente ajudar o país, porque eu sei que, enfim, o próprio Jair Bolsonaro é um símbolo, né, que tá preso injustamente, que enquanto isso, né, quem roubou o INSS, quem, enfim, fez contrato, né, milionário lá com o Banco Master, como a Viviane, né, que é a esposa do Alexandre de Moraes, ontem mesmo vazou, né, uma mensagem que ela mesma mandou a minuta do contrato pra ele. Você vê aí, enfim, as pessoas nem lembram mais do escândalo do INSS, né, passou. Então, poxa, a gente não deveria focar nisso. Você pode ver, cara, pega meu Instagram, pega ali o meu Twitter, eu nunca vou focar em briguinha interna. Por mais que já tem praticamente 2, 3 anos aí, que uma ala, né, pequena, né, da direita ali no Twitter, né, fica atacando, fica, enfim, gerando conflito, falando que eu tô envolvido nisso e aquilo. É interessante que se você lê o Twitter parece que eu sou o todo-poderoso, eu tô envolvido em tudo, eu tô por detrás de tudo, né, e na verdade a única coisa que eu tenho feito, pode me acompanhar aí no dia a dia aí, é literalmente trabalhar, fazer entregas, representar quem que eu acho que tem que representar, me envolver nos casos que eu acho que tem que se envolver. Eu posto, por mais que as pessoas achem, né, o Nicolas é de rede social. Compara, só pra finalizar, Rodrigo, compara os meus números de posts no Twitter com qualquer um de esquerda. Compara os meus posts no Instagram com qualquer um de esquerda. Compara o Nicolas com o Boulos, eu tenho menos publicações que ele. Compara o Nicolas com a Erika Hilton, eu tenho menos publicações que ele, sei lá. Vocês brigam mesmo, não? Sério, aquilo dali, não é que... Porque o pessoal... Não, aquilo dali, gente, é um personagem, não tem validade ali dentro da Câmara no sentido de, ele vai lá e fala, eu vou lá e falo. Não tem, cara, porque assim, eu debato as ideias, obviamente. Se tiver que enfrentar, eu enfrento como eu já enfrentei. Mas assim, eu juro, é muito irrelevante ali dentro. Não tem essa coisa de tipo, nossa, uma rivalidade entre Nicolas. Não, com certeza eu não tenho dúvidas que ele tá doido agora pra ter mais votos que eu, né? Nós vamos lutar pra não ter mais votos que esse... A Erika Hilton, você disse. Erika Hilton, exatamente. Eu acho que é muito importante, né, ter uma pessoa cristã, conservadora, que te defende sendo mais votado, pelo contrário, né, de uma pessoa que chega ali parada LGBT e fala que o Brasil é dos LGBT, é dos gays, é das lésbicas, e não sei o que, enfim, e ataca a família, chama a gente fascista, enfim. Hoje, nós temos um sistema eleitoral, e principalmente aqui no estado de Minas Gerais, sim, onde nós vimos uma lista enorme de pessoas querendo se filiar ao PL, sim, tá, de candidatos, de pessoas com mandato de outro partido querendo ir pro PL, por causa do Nicolas Ferreira. Porque o Nicolas Ferreira é o cara puxador de votos do PL, é aquele cara que pensa assim, pô, com 30 mil votos eu tô eleito deputado porque o Nicolas vai puxar, aquela coisa toda. E eu até comentei aqui no programa que eu achava que você era um cara hoje, que inclusive tá sendo usado muitas vezes na política, pelo sistema, pra conseguir, muitas vezes, favorecer aquela pessoa que às vezes nem tem o ideal do PL, mas que vai pro PL pensando assim, não, o Nicolas vai me carregar junto. Você se sente usado pelo sistema, não? Aquela bucha de canhão, não? Vou ser sincero, eles tentaram me usar, mas eu barrei. Eu não vou falar o nome aqui porque, enfim, só pesquisem aí. Mas chegou até mim um nome e falou, vou colocar na chapa. Eu falei, olha, fique em paz. Eu não vou bloquear ele de entrar, mas escolha entre ele ou eu, na chapa. Porque eu não acho que é uma pessoa que tem alinhamento ideológico conosco. Eu não acho que talvez uma pessoa que, enfim, tem um passado de envolvimento com tantas coisas pode ficar numa chapa que principalmente eu possa puxar. Foi me colocado depois mais 8 nomes. Desses 8 nomes, eu falo isso com tranquilidade. Um entrou, porque eu falei assim, esse cara aqui, puxei aqui o voto dele, falei, não, esse cara vota com a gente. Os outros, pra você ter ideia, foi me colocado lá, vice-líder do governo do PT. Eu falei, como que um vice-líder do PT vai estar achando do PL? O outro tinha votação de 88% com o governo Lula, 80% com o governo Lula. Eu falei, olha, a gente tem que colocar uma linha aqui, ué. A gente tem que colocar uma régua, um limite. O cara que votou 70% com o governo Lula vai entrar na nossa chapa? Não. Então, assim, não é que eu sou o porteiro da chapa do PL, mas, poxa, eu sei que os meus votos, realmente, né, pode ali ajudar um ou outro, mas, assim, eu acho que as pessoas, digamos assim, que eu possa ter puxado ou que os meus votos ajudou a puxar, eu acho que são boas pessoas, poxa. Você pode puxar lá, tem o Eros Biondini, você tem o Maurício do Vôlei, você tem o Cabo Júnior Amaral, você tem o Zé Vitor, que também, enfim, fez bastante voto, não sei nem se eu ajudei ele ou não, mas enfim, tô falando da chapa das pessoas que eu lembro que estão na chapa de Minas Gerais. Você tem o Domingos Sávio, que agora inclusive tá concorrendo pra Senado aqui em Minas. Então, eu acho que muitas das vezes as pessoas acham que assim, nós vamos eleger um monte de vagabundo ali nas costas do Nicolas. Cara, eu consegui realmente estopar isso, eu consegui parar isso, sabe? Falar, não, eu não vou, e não vou ser usado. E deixa isso muito claro. Falei isso pro presidente Valdemar. Falei, presidente Valdemar, a única coisa que eu tenho é o meu nome e minha coerência. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho poder dentro de STJ, dentro de STF. Eu não sou, sabe, multimilionário. Eu não tenho nada. Eu só tenho o meu nome. Eu vim numa favela. Eu nunca tive familiar meu, de famílias poderosas na política, nada disso. Eu sou, cara, o coordenador de campanha meu é meu pai.
Eu nunca usei dinheiro público pra fazer campanha. As pessoas falam, Nicolas, como você conseguiu? Eu falei, cara, eu fui postando meus vídeos, fui falando, fui enfrentando, e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz. Sabe como é que vai ser minha campanha? Eu vou marcar, gente, qual que é uma cidade, um ponto aqui, uma praça aqui de Pedro Sanches. Pedro Sanches. Galera, tal data eu vou estar aqui em Pedro Sanches aqui, vou entregar material de campanha. Quem quiser colar, vem. É isso. Então, assim, as votações lá dentro da Câmara, eu tenho independência pra votar do jeito que eu quiser. O partido já me talvez ligou e falou, Nicolas, vota desse jeito aqui, me dá uma moral. Eu falo, não. Porque eu nunca votei, sabe, por conta de pressão de partido ou por conta dos entra a outros. questão da tua força na urna, não entra? Pra você conseguir dar esse posicionamento. Às vezes um cara que tem 100 mil votos não consegue se posicionar dessa mas, forma. Rodrigo, aí você pegou no ponto-chave. Eu só consigo ter essa força por conta da minha quantidade de votos. Tua força eleitoral. Porque o cara chega e fala assim, pô, não vamos cortar a cabeça dele aqui não, porque ele tem muito voto. Porque aquele cara com 100 mil votos, que é a última cadeira do partido, ele não consegue ter esse posicionamento. Exatamente. Porque ele sofre uma represália tremenda. Por isso que eu sinto, né, mais uma vez, quero repetir, a importância da quantidade de votos, porque eu consigo chegar e falar isso. Falar, não, esse fulano de tal não vai entrar aqui, esse cara é corrupto, ele não vai entrar aqui no nosso partido. Eu vou votar contra o Vale Gás, sim. A medida vai ficar mal com o eleitor, não quero saber, porque o Vale Gás, como eu falei assim, eu vou explicar o porquê que eu tô votando contra o Vale Gás. Eu não tô votando pra acabar com o Vale Gás, é porque o Vale Gás, o projeto que o Lula fez agora, antes, com o Bolsonaro, a pessoa recebia o dinheiro, Galo, na própria conta dela. Ela ia lá e pagava e comprava o dia que ela quiser. Se ela quisesse pagar alguém pra ir lá buscar, ou ela comprava na porta da casa dela, beleza. Hoje não. O que mudou o projeto? O cara, ele tem que ir comprar o gás na agência credenciada, e aí ele gasta muito mais, porque talvez é distante. Tem um vídeo, pode colocar aí na internet, um vídeo aí do cara, se não me engano, do Maranhão. O cara falou, pô, agora eu tenho que gastar R$30 pra ir buscar, R$30 pra votar, isso aí já deu 60. Menos R$60 meu, que eu tenho por mês, R$60 pra quem tá precisando, é muita coisa no mês. Então, assim, o tamanho eleitoral que eu tenho, não é por preciosismo, sabe, pra poder falar que eu sou bambambam, não. É porque isso me dá força pra poder rejeitar essa velha política que tenta me engolir. O que hoje as pessoas me atacam, né? Ah, o Nicolas foi pra Copa do Mundo. Eu fui pra Copa do Mundo com o seu dinheiro? Não fui. Eu fui com o meu próprio dinheiro, né? E eu não tenho somente a renda do meu salário na Câmara. E o meu salário como servidor é como um salário de um policial, um salário do bombeiro, ele gasta o jeito que ele quiser, ué. Ou alguém vai falar, ô policial, você comprou, você tá indo pra praia, você não pode gastar com isso. Não, é o meu salário. Eu nunca gastei dinheiro público, né? Pra poder fazer viagens a lazer, jamais. Você acha que eu vou dar esse mole, pô? Eu sei que todo mundo em cima de mim. E aí, enquanto isso, a gente tem um rombo do INSS, você tem o Lula gastando 7 bilhões em viagens internacionais, você tem ele gastando o seu dinheiro em hotéis de luxo na Alemanha, na França. Aí o problema é o Nicolas, que tá indo no final de semana, sem exceção, pra ver o primeiro jogo da Copa do Mundo e voltar. Eu vi só o primeiro jogo e voltei. Então muitas vezes eu sei que eles me usam por isso. E as pessoas estão atentas a isso. Elas olham e falam assim, cara, pô, não tem condição. Tudo que tem pra falar do Nicolas é isso. Então eu acho que quanto mais batem, mais me ajuda, porque é um teste de idoneidade, sabe, Rodrigo? Os caras falam, porque o Nicolas pegou carona no jartinho do Vocaro. Nunca encontrei com o Vocaro. O Vocaro, Porque eu vou falando, ele já pega... Cara, nunca encontrei com o Vocaro, graças a Deus, porque assim, acaba que ele era muito amigo do André Valadão e ele é de Belo Horizonte. A chance de ter contato com ele é gigantesca, mas graças a Deus nunca apertei a mão dele, não sei se ele é maior ou se é melhor. Nunca falou, nunca trocou mensagem, nada? Não, eu já falei já outras vezes, né, que teve, obviamente, ali, trocas de mensagens, meia dúzia de palavras, como eu tô com qualquer outra pessoa. Ah, Nicolas, mas... Mas o que ele falou com você na mensagem? Cara, pode falar, eu confesso que eu não lembro, porque eu lembro que eu conversei com ele, assim, coisas tão relevantes como eu converso com qualquer outro empresário, em 2022. Isso tem o quê? 2022, 4 anos. Então, assim, cara, não faço a mínima ideia. E assim como eu converso com um monte de gente, cara, a gente é político, né? A gente conversa com um monte de empresário, com um monte de gente, mas pode ter certeza. Eu nunca tomei uísque e Macallan com ele, nunca fui pra festinha com ele, nunca tive nenhuma lista de pagamento, não recebi um tostão desse camarada. Então, assim, a gente... Não foi no show do Coldplay lá na Itália? Não fui também. no show de Coldplay, não fui nada. Eu acho que, assim, a questão, né, que envolveu ali, e que foi bizarro, né, porque... Acabou que o pessoal, você pegou voo no jardim do Vocaro não sei o que, para Pororô, e aí depois a própria empresa falou, não, ele é sócio minoritário aqui, etc e tal, esse jato mesmo nem era dele. Enfim, uma confusão de uma coisa que eu participei de um evento ali no segundo turno pra campanha do Jair Bolsonaro, tipo, eu tava fazendo campanha pro Bolsonaro, não era já mais minha campanha. Enquanto isso, poxa, cara, se eu tivesse, né, ali o nível de relacionamento que outras pessoas tiveram, como o próprio Ciro Nogueira, né, com ele, como o próprio... O Ciro Nogueira tem fotos ótimas com ele, né? Não, e não só isso, né, cara, mas muita coisa, enfim, estranha acontecendo ali nesse sentido. E o filme, a questão lá das mensagens cara, do Flávio? O filme, até então, né, não tem nenhum indício de ilegalidade. O Flávio foi lá buscar um recurso. Sabe qual é o problema? É que, tipo assim, tem pessoas em volta do Flávio que mais atrapalham que ajudam, né? Porque o Flávio foi e, primeiro, alguma galera que fica em volta dele chegou e falou, nunca recebemos nenhum dinheiro do Vocaro pro filme. Beleza, ficou nisso. Depois o Flávio chegou e falou, não, eu fui lá buscar de forma privada, como qualquer outra pessoa pode, um investimento no filme privado pra contar a história do meu pai, beleza. Ou seja, os caras que estavam em volta dele não ajudaram em nada, porque ele foi lá e meio que desmentiu eles próprios. Você acredita que o fato dele ter falado que não e depois ter dito que sim foi pior do que a questão do... Ah, com certeza, cara, assim, foi muito ruim, porque, querendo ou não, até então, como eu disse, não tem nada ilegal. Então por que não falou, tipo, abriu o jogo, né? Ficou ruim, sim, mas eu acredito que... Não tinha nada de legal porque não tinha de primeira, né? Exatamente, né? Realmente ficou ruim ali, ficou desconfortável, né, a situação. Mas eu acho que depois, enfim,
assim, até então, eu acho que agora pelo menos tá controlado. Acredito que, enfim, se surgir mais coisas, obviamente, todo mundo tem que dar explicações para o que tá acontecendo, mas agora, né, chegou no Jacques Wagner, que foi onde realmente o caso do Master surge, né, ali na Bahia, e que as coisas sejam resolvidas, sejam esclarecidas, sejam investigadas. O Flávio, né, deu a sua explicação e, como eu disse, né, aí não há nenhuma ilegalidade uma pessoa buscar investimento privado para um filme, para contar a história ali do pai ou qualquer coisa que tenha, né, mas para mim o grande pego ali realmente foi não ter falado das claras, né. O Gosto perguntou para mim, pô, já conversou com o Vocado, então foi, pô, já conversei isso aí. O que foi, cara? Pode ter certeza, nunca tratei nada com ele relevante a ponto de ter que, enfim, falar o que eu conversei ali ou não. Eu acho que a transparência é sempre o melhor caminho. Fala, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!